Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior. Dá início à gravação da análise para essa próxima semana, que começa dia 9 de março de 2020. Hoje eu separei um total de 14 ativos, que eu vou estar passando aí as minhas expectativas aí para o decorrer dessa próxima semana. Começando aqui pelo BRA 50, o mini índice da Bovespa, gráfico diário. Duas informações aqui, ó. A primeira é que o mercado ele tem aqui uma LTA nessa região, uma linha de tendência de alta, e um canal de alta aqui, né, uma linha de tendência de alta secundária, formando um canal de alta. Então, a partir aí dessas duas informações, como o mercado aí vem se comportando. Ele vinha trabalhando dentro aí do canal de alta, já há um bom tempo, e agora, essa semana, ele conseguiu fazer o rompimento da região de suporte aqui do canal de alta. Ele fez o rompimento e veio testar essa região importante aqui dos 100 mil pontos, e um número psicológico bem importante, 100 mil pontos. Ele fechou a sexta-feira, fechou a semana aí um pouquinho abaixo, em 98.360, mas eu conto ainda que está na região, né? Não é sempre um ponto, uma cotação exata, é uma região, né? A região ali dos 100 mil pontos. Para essa semana, como ele já fez o rompimento do canal de alta, para essa semana agora, caso ele confirme aí o rompimento dessa região dos 100 mil pontos, a expectativa é que ele vá buscar a próxima região de suporte, que está na casa aí dos 90 mil pontos. Então, eu vou alterar aqui para o gráfico de linhas, porque como tem muito gap aqui, o mercado está bem bagunçado, às vezes para a parte visual fica um pouco difícil aí de estar analisando. Eu vou alterar aqui para gráfico de linhas, fica um pouco mais simples para estar olhando. Então a gente vê que o mercado ele veio testar a região da linha de tendência, fez uma retração e uma perna de rompimento, uma perna de continuação, e parou aqui na região dos 100 mil pontos. Expectativa agora, talvez ele abra aí a semana fazendo uma correção dessa perna de rompimento. Pode ser que ele comece a semana aí fazendo uma correção, né, um respiro, para talvez fazer uma perna de continuação, para ir testar a região lá dos 90 mil pontos. Então, ficar de olho nessa expectativa aqui. Caso ele faça o rompimento de fato aqui da região de 100 mil pontos, dá para procurar aí oportunidades de venda, com a expectativa aí dele buscar os 90 mil pontos. Essa região aqui dos 90 mil pontos, que foi resistência aqui no passado, resistência, resistência, resistência. A partir do momento que o preço conseguiu fazer o rompimento, passou a ser suporte essa região aqui. Então, o mercado fazendo o rompimento da região dos 100 mil pontos, deve testar a região dos 90 mil pontos aqui no índice Bovespa. Vamos para o próximo, o SDBRL, o mini dólar, mercado força de alta aqui já há um bom tempo. Essa última perna de alta, deixa eu marcar aqui essa região de resistência. O mercado fez aí o teste, rompimento, retração, testou como suporte o que era resistência e uma perna bem forte de alta aí nos últimos dias. Essa semana, quinta e sexta, deixa eu dar um zoom. Aqui, a quinta e sexta, o mercado ele fechou praticamente com duas velas de rejeição, né, com sombra superior longa. Mostrando que há aqui uma região de interesse por parte dos vendedores. Então, e como a perna está bem esticada, que a expectativa é que o mercado comece a semana fazendo uma correção, uma retração para vir testar essa LTA aqui, essa linha de tendência de alta. O preço está longe dela, então a expectativa é que venha fazer aí uma correção nos próximos dias, na abertura da semana. Faço uma correção para vir testar essa região aqui dos 4,45. E junto aqui, pegando aqui essa perna, esse movimento aqui de alta, a retração aqui entre 50 e 61 de FIBO, a retração e a correção, daria mais ou menos na mesma região do suporte da LTA. Então a expectativa é uma correção, né, para essa região, para talvez aqui gerar oportunidades aí de compra após o teste. Caso o mercado chegue nessa região, faça aí uma vela de rejeição aqui no suporte, pode gerar aí oportunidades de compra. Então, aguardar aí uma correção para estar comprando aqui na região dos 4,45. O ouro, o gold, ele terminou a semana fazendo um topo duplo, também está com uma força aí de alta, linha de tendência aqui.
uma região de resistência, foi um topo aqui da semana passada, né? Foi uma vela de rejeição e terminou a semana testando essa região. Ficar de olho aqui, pensar em compra somente em duas ocasiões em compra. Se ele fizer o rompimento dessa região, esperar testar, fazer um pullback para testar como suporte, a partir daí dá para pensar em compra, mais ou menos aqui, ou se ele recuar para testar aqui a região da LTA. Então aqui, se ele testar e respeitar, pode gerar uma oportunidade de compra para vir aqui testar pela terceira vez. Ok? Então esperaria aí ou uma correção para pensar em compra aqui, ou caso ele faça o rompimento, pensar em uma compra pós teste aqui da resistência. Então ele deve, provavelmente, como ele terminou a semana aí fazendo um topo duplo, bem provável que ele faça uma correção aí no início da semana, algo parecido aí com o SDBRL, o mini dólar. A gasolina, ele veio testar uma região importante aqui de suporte, né? Suporte, suporte, suporte. Terminou aí a sexta-feira fazendo o rompimento, né? Terminou a vela de sexta-feira fazendo o rompimento. Ainda não dá para pensar em venda, teria que esperar ele confirmar que é realmente um rompimento, porque ele pode abrir a semana fazendo aí um movimento de alta, indicando que foi um rompimento falso. O que eu espero aqui, para pensar em venda, teria que o mercado fazer rompimento, fazer uma correção, testar essa região que foi suporte no passado, testar como resistência, e a partir daí, se ele começar a querer cair, dá para pensar em venda mais ou menos aqui, stop acima da máxima, TP na região do próximo suporte aqui embaixo. Então tem que aguardar, principalmente se ele fizer, vamos supor aí que ele abre a semana testando essa região e aqui ele faz aí uma vela de rejeição. A partir daí dá para pensar em venda abaixo da mínima, com a expectativa aí desse movimento de queda. Ok? Então aguardar aí uma correção na região aí do suporte, que foi rompido agora como resistência. O cobre, também estou de olho aí no cobre, está testando uma região bem importante de suporte, que terminou a semana testando essa região bem importante de suporte. Aqui pode gerar, né, veio aqui um movimento bem forte de queda, chegou na região de suporte, respeitou, fez uma retração, tentou de novo fazer o rompimento dessa região, não teve força, ficou com o fundo até um pouco acima do fundo anterior, mas a gente pode considerar aqui uma região, um fundo duplo. Não teve forças e uma vela bem forte de alta, indicando aqui que é uma região de interesse por parte dos compradores. Então uma vela bem forte de alta e agora ele terminou a semana aí fazendo uma correção. Se aqui for a mínima e ele abrir a semana não fazendo novas mínimas, começar a subir, então temos aqui um pivô de alta, pegando aqui todo esse movimento de alta, retração até aqui, se caso for a mínima, e uma perna aí, um início de uma perna para confirmar um pivô de alta. Então, gerando aí oportunidades, expectativa aí de procurar oportunidades na ponta compradora, ok? Ficar de olho aí nesse suporte bem importante. Venda aqui somente se caso ele de fato conseguir romper essa região de suporte. Então, teria que fazer o rompimento, teria que fazer um teste aqui como resistência para pensar numa venda. Fora esse cenário, não vejo venda, a não ser, é claro, que ele suba e venha testar a região de resistência aqui, aí procuraria venda aqui em cima, mas está bem longe ainda de acontecer. Para essa semana, a expectativa seria mesmo de compra. E por último aqui, o Zatec, o Nasdaq, ele vem aí numa tendência de alta, num canal de alta, aqui, canalzão de alta, o mercado fez um movimento bem forte de alta, testou a resistência aí, caiu bastante, veio testar o suporte, tá aí já há alguns dias testando essa região de suporte. A expectativa é, se caso continuar respeitando esse suporte, é que ele faça aí uma nova perna de alta aí para os próximos dias. Aqui pode ficar de olho no H4, nessa vela aqui, nessa linha de tendência aqui, que eu coloquei uma LTB, porque o mercado, então, a gente tem a informação que ele testou a região de resistência do canal, fez uma correção, testou o suporte, agora está tentando fazer a perna de alta. Então, enquanto ele estiver trabalhando abaixo dessa LTB, que está marcado agora aqui em vermelho, eu esperaria para comprar, esperar um rompimento, algo assim. Após um rompimento dessa LTB, aí sim eu pensaria numa compra, porque ele pode bater aqui agora na abertura da semana e continuar caindo, né? A tendência maior é de alta, mas a tendência atual é queda,
retração, então pode ser que ele faça uma nova perna forte de queda, rompendo aqui o fundo anterior, junto com o suporte daquele canal de alta do gráfico diário. Então, aqui para ser mais conservador, para pensar em compra, teria que esperar o rompimento dessa LTB menor aqui, que aí depois que romper, provavelmente ele deve, se caso ele romper, né, provavelmente ele deve fazer uma perna forte de alta para testar a região aqui de resistência do canal. Então, ficar de olho aí nessa LTB no H4. Agora vamos para o Forex. Aqui no Forex eu separei alguns ativos, aí os que estão mais interessantes. Começando pelo AUD-USD, o mercado vinha testando aqui região importante de suporte, fez um rompimento, fez uma retração aí no decorrer da semana, chegou bem na região aqui de 50,61 de Fibo, deixa eu dar um zoom, desse movimento de queda, chegou aqui na região de 50,61 de Fibo, tem aqui também uma LTB, servindo aí como região de resistência, então a expectativa aqui agora é ficar de olho, uma oportunidade de venda nessa região, para uma perna aí de continuação. O mercado ele fez esse movimento de queda, rompimento do suporte, correção, região de resistência, a partir daí pode gerar aí uma oportunidade de venda, mais ou menos aqui, stop acima da máxima, TP pode ser ou no fundo anterior ou na próxima região de suporte aqui embaixo, que está um pouco longe, então dá para pegar um risco-retorno bem interessante. Então ficar de olho aí, expectativa de venda. AUD-JPY terminou a semana testando uma região aqui importante de suporte, após aí um movimento bem forte de queda aí nos dias anteriores. Então veio, testou aqui, fez uma perna de retração, uma perna de continuação, parou por enquanto na região de suporte. Pode ser que ele faça aqui um fundo duplo, vamos ver como vai ser a abertura da semana. Procurar compra aqui se caso ele começar a semana fazendo aí um movimento de alta. Ele deve fazer um movimento de alta, uma correção, fundo acima do fundo anterior e uma perna de continuação fazendo aí um pivô de alta. Então basicamente seria alta, retração, fundo acima do anterior e perna de continuação. Um pivô de alta numa região importante de suporte, aí procuraria por oportunidades de compra no AUD-JPY. Euro CHF, cenário parecido e terminou a semana também numa região de suporte importante. Aqui tinha um canal de baixa que eu comentei na análise da semana passada, que é um canal de baixa que o mercado após testar aqui a região importante de suporte, desse suporte aqui, testou, respeitou, ele fez o rompimento do canal. A expectativa aqui então era o que? Rompimento do canal, perna de correção, fundo acima do anterior e perna de continuação, porém ele teve forças aí para vir testar o fundo anterior. Ele terminou a semana bem, praticamente aí no mesmo ponto do fundo dessa vela, então vamos ver aí como o mercado vai se comportar na abertura da semana. Caso ele não consiga fazer novas mínimas, aqui seria aqui a mais baixa, se ele começar a semana subindo, esperar um pivôzinho de alta para procurar compra com expectativa dos próximos dias, para ele vir testar essa próxima região de resistência. Porém, se ele abrir a semana fazendo o rompimento dessa região, e terminou bem aqui no limite, se ele começar a semana, vamos aí supor que segunda-feira ele faça uma vela assim, aí a expectativa passa a ser procurar uma venda, mas não já no rompimento. Eu esperaria o rompimento, esperaria uma correção, tem que ter a paciência aqui de esperar a correção, para o mercado vir testar o que era suporte, vir testar aqui como resistência essa região. Se caso respeitar, aí procuraria uma venda numa perna de continuação. Basicamente seria perna de rompimento, teste como resistência, perna de continuação, procuraria venda mais ou menos aqui, stop acima da máxima. Tá? Então seria o cenário aí para procurar venda. EURUSD, deixa eu mudar aqui, EURUSD, ele vinha testando uma região bem importante de resistência, que bem importante. Ele chegou a fazer essa semana um topo aqui, um teste respeitou, e vinha aqui entre quinta e sexta-feira testando essa região e respeitando, A expectativa seria de venda caso ele fizesse o rompimento dessa LTA, teria que continuar respeitando a resistência, romper aqui para começar a cair, porém ele teve forças aí para de fato romper essa região de resistência. Agora eu espero uma retração que ele começou a fazer aí nas últimas horas de sexta-feira, ele começou a fazer uma correção, eu espero uma correção até
essas três regiões, que são elas, a primeira, LTA aqui, que é um suporte nessa região. A região aqui de resistência no passado agora seria uma região de suporte importante. E também essa perna de alta, a perna que fez o rompimento, a retração dela 50,61 de Fibo, dá bem dentro aqui dessas outras duas regiões. Então temos 3 pontos de suporte, 3 regiões de suporte aqui na mesma região. Então é uma região bem importante. Esperar que segunda-feira aí o mercado abra fazendo aí, terminando de fazer essa correção até essa região para talvez na terça-feira gerar uma oportunidade de compra. Então eu espero esse cenário aqui para o Euro USD. Chegando aqui, caso ele respeite, começar a subir, penso numa compra. GBPJ, PY, o mercado fez o rompimento de uma região bem importante aqui de suporte. Então fez aqui o rompimento. Agora eu aguardo espero que ele faça aí uma correção para testar a região que foi suporte no passado, testar como resistência junto da região de 50,61 de Fibo, dessa perna aqui de queda, que é a perna que fez o movimento. Correção entre 50,61 de Fibo seria nessa região. A partir daqui penso procurar oportunidades de venda caso ele respeite, que ele venha testar e respeite aqui essa região de resistência, tanto essa horizontal quanto 50,61 de Fibo. Ok? Ficar de olho então numa correção no GBPJPY. GBPUSD, o mercado ele chegou a romper aqui uma região de suporte, mas foi um rompimento falso, por isso que eu falo a importância de esperar o rompimento, esperar uma retração, esperar que ele respeite a região que foi onde houve o rompimento, para não acontecer esse tipo de coisa. Aqui eu tenho certeza que muita gente entrou logo no rompimento, deixa eu dar um zoom aqui, região aqui de suporte importante. Aqui eu tenho certeza que muita gente entrou quando o mercado fez o rompimento e agora tomou stop. Então é importante esperar o rompimento, esperar uma correção, e quando chegar na região ele tem que respeitar, tem que chegar aqui, fazer uma vela de rejeição, começar a cair num time menor. Estamos aqui no gráfico diário, coloca no H1 e procura por um pivô de baixa no H1. São indicações, são sinais de que o mercado provavelmente vai respeitar a região de resistência e voltar a cair, continuar a cair, para cumprir aí o movimento de perna de rompimento, perna de retração, perna de continuação. Então tem que ter a paciência, procuraria a venda mais ou menos aqui, após o mercado testar. A gente vê que ele fez o rompimento, veio testar e não respeitou, foi simplesmente subindo. Então tem que ter a paciência de esperar para filtrar as operações. Aqui teria tomado um stop, quem entrou logo no rompimento não teve a paciência de esperar. Então é muito importante ter a paciência, é um dos principais fatores para quem opera, para quem atua aí no mercado financeiro. Então agora, como ele não respeitou essa região como resistência, ele está indo buscar a próxima. A próxima é o que? Essa daqui, que é onde eu vou ficar de olho, né, para procurar uma venda. Ah, chegou aqui, eu já vou sair vendendo? Não, tem que esperar chegar, testar, respeitar, fazer uma vela de rejeição. Como eu falei, um time menor, procura por um pivôzinho de baixo, faz conta, tá no diário, baixa aqui no H1, se ele fizer algo desse tipo, um topo, fundo, um topo abaixo do anterior, um rompimento do fundo anterior, isso aqui no H1, por exemplo. Aí é uma indicação, ele está fazendo um pivô de baixa numa região importante de resistência lá do gráfico diário, é sinal ideal aí para estar procurando venda. Faz uma operação de venda, stop acima da máxima, se caso der errado, você está ali protegido com stop loss, joga o TP aqui, risco retorno, fácil aí de 1 para 1,5, até 1 para 2, dá para tentar pegar aqui, se jogar no fundo anterior. Então, não tem muito segredo, é só ter a paciência de esperar aí o preço, testar as regiões importantes. Então, ficar de olho aqui nessa região com expectativa de procurar venda no GBPUSD. Beleza? NZD-USD, ele veio testar uma região importante de suporte, bem importante aqui de suporte, respeitou e começou uma correção. É cedo ainda para procurar compra, para querer comprar. Temos aqui uma LTB, o mercado, olha, fez uma perna de queda, testou a região, respeitou, está fazendo uma correção. Ainda não dá para pensar em compra, porque ele pode bater aqui na LTB, é uma correção normal de um movimento de queda, retração, uma correção. Ele pode bater agora aqui na LTB e continuar caindo. Então dá para até procurar oportunidades de venda num time menor. Estamos no gráfico diário, um H1, um M15 para quem faz day trade, dá para procurar uma oportunidade de venda, mas tem que esperar ele testar essa LTB. E se caso respeitar o mercado começar a cair, dá para pensar numa venda, num time menor. Aqui compra, eu só vou procurar compra aqui se caso ele conseguir romper
essa LTB. Então ele teria que fazer aí o teste da LTB, fazer um rompimento dela, fazer uma retração para testar ela como suporte, que por enquanto ela é uma resistência, aí sim eu começaria a pensar em compra numa expectativa mais a longo prazo, com a intenção aí de buscar essa região aqui de resistência no gráfico diário. Então, enquanto ele estiver trabalhando abaixo dessa LTB, dá para pensar em venda em times menores, mas compra somente se ele fizer o rompimento dessa LTB aqui importante. E por último, o SDCAD. O SDCAD ele está testando aí, terminou a semana, ele vem no movimento de alta, testando uma região importante de resistência, que são elas, essa LTB, temos aqui essa LTB, essa região aqui, deixa eu pôr em outra cor para não confundir, essa região de resistência horizontal e um canal de alta, onde a resistência do canal de alta está bem aqui nessa região. Temos essas três informações, vamos dar um zoom, ver que o preço, inicialmente ele chegou aqui, chegou a fazer um rompimento com essa vela, só que a gente vê que pela sombra superior mostra que teve ali interesse por parte dos vendedores, que eles empurraram o preço para baixo, e no dia seguinte, que foi numa sexta-feira, na segunda-feira o mercado caiu bastante, então força vendedora. Porém, depois nos próximos dias aí dessa semana, terça, quarta, quinta e sexta, o mercado começou a querer subir, então tá tendo uma briga aqui nessa região, né, nessas três regiões aí de resistência. Por enquanto vou ficar de olho, vou pensar em venda aqui se ele não fizer uma nova máxima, que a máxima é essa daqui, da sexta-feira da semana passada, da outra semana, né, não nessa, essa é a máxima. Se ele não fizer novas máximas e romper o suporte aqui do canal de alta, vamos aí num cenário que ele não consiga fazer novas máximas, venha testar essa região e consiga fazer o rompimento do suporte do canal de alta. Aí eu espero um rompimento, uma retração para pensar numa venda, uma perna aí de queda para testar essa região de suporte. Então vou ficar de olho nesse cenário, ele não pode fazer novas máximas e teria que romper o suporte do canal de alta, que aqui está na mesma região desses pontos aqui de resistência que eu comentei no início. Então seria o único cenário aí que eu procuraria venda. Ok? Então é isso, análise aí dos 14 ativos. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se esse vídeo de alguma forma ajudou, está te ajudando, peço que você deixe um like para você mostrar que a análise está te ajudando. E se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição e ative o sininho para receber notificações toda vez que a gente postar aí um vídeo novo. Beleza? Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo.